A história segue o nosso protagonista conhecido como Wang, onde após 10 anos da sua carreira como gamer, ele finalmente atingiu o auge das suas habilidades. Ele estava prestes a entrar no Palácio Eterno da Noite após passar uma década jogando esse jogo. Ele já estava nesse local há quase 7 horas e o inimigo à sua frente era o Soberano Desesperador. O Wang sabia que ao derrotar esse monstro, finalmente conseguiria a recompensa lendária. O Soberano tentava de tudo para eliminar o Wang, mas nada adiantava, suas habilidades estavam em outro nível. Após uma intensa batalha, ele finalmente consegue derrotar o Soberano. Depois disso, ele se sente muito feliz pois jogou por 10 anos e finalmente derrotou o Soberano Desesperador antes do fechamento do servidor. Porém, após isso seu mundo começa a ser invadido por criaturas do jogo, e com isso, o sistema do jogo agora é possível no mundo real, recebendo as habilidades do seu personagem. No entanto, ele está no nível 1. Com seu conhecimento sobre o jogo, ele se tornou um poderoso necromante e assim iniciou sua jornada nesse mundo em busca de descobrir o que realmente aconteceu. Esta é a parte 3, caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O Wang estava em um hospital se recuperando. Ele pergunta a seu amigo Tal que tipo de guilda é a Deus das 100 batalhas e o que aconteceu nesses dias em que ele estava desaparecido. Tal fala que com a gamificação do mundo, os associados a Everdark se tornaram jogadores. Alguns jogadores acabaram formando uma guilda e as 4 guildas mais fortes ficaram conhecidas como as 4 grandes guildas. A Deus das 100 batalhas é a guilda mais forte entre as 4 principais, tem 6 jogadores de ponta no comando. A Cavalo com Chifres é estabelecida pelo primeiro mago curandeiro do país Z. Dizem que eles possuem uma super combinação. A Abismo dos Olhos Brilhantes é a guilda com jogadores das sombras, é formada por magos, assassinos e arqueiros. Eles têm atributos completos em assassinato. A Chama do Dragão é apoiada pela família Qin, os fundos são fortes e poderosos, e a guilda possui muitos membros. Tal fala que no início as 4 grandes guildas estavam loucas por várias causas e interesses. Mais tarde, o oficial criou um supervisor de jogadores para supervisionar as 4 grandes guildas, e assim as lutas foram reduzidas. E devido à poderosa força das 4 grandes guildas, seus oficiais de alto nível têm muitos privilégios. Embora os supervisores de jogadores não tenham muitos especialistas de ponta, eles têm o maior número de jogadores, todos ex-militares. As batalhas em equipe podem destruir qualquer guilda, mas ele diz que tudo isso está no passado e agora Wang está de volta. Ele diz que a guilda dele também tem grandes mestres. Wang questiona que idiota vai ser o presidente dessa guilda. Tal fala que vai ser Wang. Após esses eventos, Wang percebe que perdeu muita coisa nesse tempo e até se tornou presidente de uma guilda. Com isso, não tinha mais tempo a perder. O jogo já estava globalizado há tanto tempo que ele não viu nenhuma erva vermelha e pensou que ervas vermelhas não existissem mais. Com isso, ele se questiona como o supervisor conseguiu isso. Ao abrir a poção, ele sente um forte cheiro, sendo parecido com um remédio que seu servo tinha cozinhado. E ele acaba descobrindo que a matéria-prima é a alma de sangue, uma planta especial exclusiva do plano dos mortos, sendo o principal ingrediente do medicamento vermelho. Ao descobrir que agora um de seus servos pode produzir poções regenerativas vermelhas em massa, ele tem outra carta na manga. Porém, ele percebe que essa é pior do que a que seu servo fez. Pouco tempo depois, a enfermeira chega para verificar, mas para sua surpresa, Wang não estava mais no quarto. Após isso, ele foi visitar o túmulo do seu tio. Como não podia ficar muito tempo, ele disse que da próxima vez vai trazer um vinho para ele. Após isso, ele decide entrar no Palácio do Unicórnio para começar uma nova dungeon. E ao entrar em uma dungeon solo, ele acaba se deparando com um enorme monstro, a Serpente da Chama Vermelha de nível 40. A dungeon da Cobra Dourada que ele entrou tem uma chance em 100 mil de aparecer. Essa dungeon pode despertar como farmacêutico e após despertar pode obter métodos de produção de várias poções e mapas de distribuição de várias ervas. Rapidamente, os outros jogadores ligam para seus superiores dizendo que a Cobra Dourada apareceu no Palácio do Unicórnio. Em outro lugar, um jogador fala que a Cobra Dourada apareceu e o momento do seu aparecimento foi muito desfavorável para eles. Mas ele diz que vai lá rapidamente e seu companheiro pode lidar com o restante desse lugar. Em outro lugar, uma mulher recebe uma ligação dizendo para ela vir rápido, pois as 4 grandes guildas estavam se mobilizando totalmente. Ela era uma supervisora chamada Xia. Ela diz que vai após derrotar o boss, mas a pessoa no celular diz que não se importa e ela tinha que ir rapidamente, pois dessa vez poderia ser uma grande luta. Voltando para o Wang, ele estava lutando contra a cobra, mas ele descobre que ataques físicos normais não têm efeito sobre ela. E assim, ele decide usar suas habilidades, e usando a lâmina óssea, ele lança um poderoso ataque eliminando a criatura facilmente. Após isso, ele desce para o segundo andar. Ele sabia que as cobras assassinas gostam de se esconder no escuro e atacar furtivamente. Assim, ele decide testar antes, ao jogar uma pedra, e ela é rapidamente destruída. E após descobrir sua localização, Wang vai para cima dele. Sendo um monstro de nível 42, esse monstro rapidamente tenta fazer um ataque furtivo, mas Wang já previa isso e invoca Zuan para ajudá-lo. Wang tenta usar sua adaga envenenada, porém a cobra assassina é imune a veneno.
e sem escolhas ele tem que lutar corpo a corpo. Mas as habilidades da cobra assassina são muito boas. Devido a isso, Wang ativa sua habilidade Percepção de Alma, aumentando sua percepção àqueles que se aproximam a 10 metros dele. Com isso, juntamente com o corte preciso, ele consegue dizimar esse monstro. Após isso, ele consegue as adagas presas gêmeas e usa sua necromancia para adicionar ao seu exército. Em seguida, ele desce para o quarto andar e, para sua surpresa, ele começa a escutar um som de flauta. Pouco tempo depois, uma enorme cobra sai do chão e tenta matá-lo, mas Wang consegue desviar a tempo. E logo em seguida, ele começa a batalhar contra essa criatura. Mas ele sabia que apenas cortar a cabeça dessa criatura seria perda de tempo, onde ele deveria encontrar o sacerdote. E usando sua habilidade de percepção, ele encontra a localização do sacerdote e assim consegue eliminá-lo. E logo em seguida, ele sente um forte cheiro. O sistema avisa que a rainha cobra estava começando a chocar os ovos, liberando um gás que aumenta o poder de combate de toda a tribo da cobra. Wang percebe que isso é ruim, pois os ovos estavam começando a chocar e ele não queria enfrentar dois bosses. Ao chegar ao campo de batalha, como estava cheio de homens-cobras, Wang invoca suas criaturas para lutar. Hanbai fala para matar todos para que o mestre consiga passar. E pouco tempo depois, ele finalmente encontra o boss dessa dungeon e começa a batalhar. Ele sabia que isso não seria fácil. E para piorar, essa cobra acaba se transformando, onde rapidamente o ataca. Mesmo ele levando um golpe, ele consegue contra-atacar a tempo. Porém, o boss acaba usando um gás venenoso bastante corrosivo. Wang sabia que apenas tocar nisso seria sua morte. Mas, para sua sorte, Hanbai e os outros estavam eliminando os monstros, e com isso ele acaba subindo de nível. E agora, ele poderia usar a nova arma que conseguiu. O boss tenta lançar um poderoso ataque, mas Wang, usando a percepção, juntamente com a nova habilidade que conseguiu, vai para cima com tudo. Do lado de fora da dungeon, várias guildas estavam esperando. Um deles comenta que parecia que várias guildas queriam monopolizar a dungeon da Cobra Dourada. Outro fala que a carta de emprego auxiliar de farmacêutico é preciosa demais. Com isso, eles não poderiam ceder a saída. Voltando para o Wang, ele finalmente conseguiu derrotar o boss, ganhando várias recompensas. Ele percebe que eram todos equipamentos mágicos, mas as escamas do Rei da Serpente poderiam ser usadas para fazer armaduras inteiras. E também a carta de emprego auxiliar de farmacêutico, sendo uma subprofissão especial, proficiente em conhecimento de fitoterapia e bom na fabricação de vários medicamentos. Ele aceita essa subprofissão. E para sua sorte, essa profissão é boa em fazer remédios vermelhos. E ele descobre que o remédio realmente tinha grama de alma de sangue. E quanto aos cristais de alma gelados, só poderiam ser obtidos em um lugar. Ele pensa que vai fazer isso depois que o remédio vermelho acabar. Após isso, ele pede ao sistema para conferir o progresso da eclosão dos ovos. Ele informa que quando chegar a mais de 50% de progresso, o animal nascerá após a eclosão artificial. E agora estava em 95%. Ele percebe que com um pouco mais de esforço, ele vai poder escolher um animal de estimação de primeira linha. Logo em seguida, alguém lança uma flecha, mas Wang com sua velocidade consegue pará-la. E após isso, outro jogador o ataca. Mas Wang consegue se defender sem dificuldade. Ele se pergunta como poderia haver mais pessoas em uma dungeon de apenas um jogador. E em seguida, vários outros aparecem. Wang questiona se eles entraram na dungeon usando um acessório especial de invasão de dungeon. Logo em seguida, Wang ativa sua habilidade de velocidade e parte para cima com tudo. Mas o outro jogador consegue se defender a tempo. Esse jogador fala que ainda não terminou e questiona se Wang estava com tanta pressa de morrer. O jogador lança outro ataque e fala que quer a carta de subclasse, o ovo de estimação e a vida dele. Ele quer tudo. Wang fala que as últimas palavras dele são boas. Rapidamente, o arqueiro tenta acertá-lo, mas Wang consegue desviar. Outro tenta acertá-lo por trás, mas nada adianta. Os jogadores questionam como ele conseguiu escapar disso. O arqueiro lança várias flechas novamente, mas Wang com sua velocidade consegue bloquear todas. Um dos jogadores não conseguia acreditar. Onde mesmo tendo que se defender de dois deles, ele conseguiu ainda bloquear todas as flechas. No momento em que um deles iria acertá-lo por trás, Wang ativa sua habilidade e agora decide lutar sério. Um deles pergunta que tipo de habilidade é essa. Outro questiona se ele é um assassino também. O líder percebe que isso era ruim e manda todos recuarem. Mas nada adianta, Wang com sua velocidade elimina o arqueiro sem dificuldade. Ele comenta que os arqueiros continuam frágeis como sempre. Outro tenta lançar uma habilidade em Wang, mas ele em poucos segundos estava na frente desse jogador. E assim consegue derrotá-lo também. O jogador que foi atingido não conseguia acreditar que foi derrotado tão rapidamente, e assim decide tomar uma poção para se fortalecer. E para a surpresa de Wang, ele acaba se transformando. O líder fala que isso é uma feitiçaria proibida dos bruxos. Ele diz que Wang é o primeiro que os força a usá-la. Wang pergunta se eles não conhecem os efeitos colaterais dessa feitiçaria. Eles falam que um lixo estava falando muito e mal poderia esperar para cortá-lo ao meio. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido.
Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!